Tudo bem, pessoal? Então eu abro esse terceiro e último vídeo do bloco, onde eu iniciei com diabetes, hipertensão arterial e aí eu fecho com obesidade e sobrepeso. Então, os dados estatísticos de 2019, foram as últimas pesquisas, trazem que 60,3% da população está acima do peso. Pessoas acima de 18 anos, são 40 milhões de pessoas fora do peso. Então, como é que eles fazem isso? Eles medem o índice de massa corporal, fazem a avaliação e pegam esses dados, coletam e jogam aí para a gente ter o acesso de saber qual é a situação nossa de sobrepeso e obesidade no Brasil em 2019. Já estamos em 2021 e a obesidade é um dos fatores mais perigosos relacionados e associados quando se contrai a Covid, o vírus, né? Covid-19. A obesidade é um dos fatores de risco que faz com que as pessoas aumentem o risco de mortalidade. Então, por isso que hoje eu vou tratar a questão sobre obesidade e sobrepeso em relação ao exercício físico, o que é que a gente pode fazer em relação a isso. Qual é a diferença dos dois? Sobrepeso é quando você por exemplo, uma pessoa de 1,70 m de altura. Qual é o peso máximo que ela pode ter? 74 quilos. Se ela for de 74 a 85, 86 quilos, ela está em sobrepeso. Obesidade, quando você passa desses 83 quilos, e aí você classifica o peso dividido pela altura ao quadrado e está acima de 25, então vai para 29, para 30, 31, aí vai obesidade grau 1, obesidade grau 2, grau 3, e aí esse grau 3 pode ser pessoas que estão com índice de massa corporal acima de 40, que é obesidade mórbida. Então, se você tem seu índice até 25, então você vai dividir o seu peso dividido pela altura ao quadrado. Se você tiver maior ou igual a 25, então você está dentro dos padrões do peso normal. E aí abaixo tem a classificação de desnutrição e outros fatores de medir a questão da sua saúde, se você está também com baixo peso ou em desnutrição. Então vamos voltar. Falando do sobrepeso, em função da nosso dia a dia, né, da nossa praticidade, né? Um carro com direção hidráulica elétrica hoje, que é muito mais cômodo ainda. Você vai numa padaria, né, buscar o seu pãozinho, você vai de carro. Hoje é mais inseguro tudo, então por essa insegurança você usa muito carro para as coisas, você caminha muito menos ali. Eu estou lendo um livro da década ali de 30, 40 e 50, as pessoas caminhavam 1,5 km, 2 por dia, né? Então hoje a gente tem os relógios que medem os passos e mal a gente consegue fazer os 7.500 passos, que são o mínimo para nível de saúde. Você imagina para o seu peso corporal, para o controle de peso. Então o que acontece? Por essa praticidade toda no nosso dia a dia e o baixo nível de exercício, de atividade física ou de exercício físico, a gente não se compromete com mais esse compromisso que a gente já tem outros compromissos do trabalho, elevador, não se sobe mais escada, né? Não se faz atividade no campo, não se planta, hoje tudo é prático, é sofá, computador, e aí cada vez menos a gente gasta menos energia. E essa energia ela é guardada de forma de gordura, certo? Então, relacionado aos alimentos, alguns alimentos que a gente come, por exemplo, açúcar refinado, se você não gasta ele se acumula em forma de gordura no seu corpo. Então a gente tem que pensar como é que está o nosso dia a dia. A gente tem uma dedicação mínima. A Organização Mundial de Saúde dobrou o gasto calórico de energia de recomendação de exercício físico por semana. Era 150 minutos por semana. Ela dobrou para 300 minutos por semana. Então, gente, não é muito se você for analisar, assim, pensar o que você pode dividir o seu dia e destinar aquele horário para fazer sua caminhada, ter sua esteira em casa, ou jogar seu futebol, ou brincar com seu filho, ou passear com o cachorro. O cachorro também é uma boa forma de você fazer exercício. Você precisa levar ele para se movimentar, para se alongar, senão ele fica um cão estressado, né? Então, isso tudo ajuda a você combater o seu sobrepeso. Claro que muito
do sobrepeso, obesidade, a gente traz de forma genética. A gente tem que olhar como é que eram os nossos pais, os nossos avós. Se há uma tendência a ganhar peso e estar acima do peso, é por uma predisposição genética. Então nós temos que combater essa genética como? Com o meio. O que é que dura? O nosso meio, o que é que nós podemos fazer para combater esse sobrepeso, não ganhar peso? A gente tem que fazer exercício, que nem eu falei, 300 minutos por semana, com recomendação da Organização Mundial de Saúde, pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Nós temos que nos alimentar melhor, né? Alimentos mais preparados. Quanto mais você preparar o alimento, menos alimentos enlatados, né? Quanto mais você der mais trabalho para preparar o alimento, melhor ele é, independente se ele é um carboidrato, se é uma proteína, se é qualquer um outro tipo de alimento que você faça, uma leguminosa, uma fruta, um tipo que você prepare. E isso é muito mais importante porque você faz um alimento mais saudável, mais fresco possível. Quanto mais você pegar aquela lasanha pronta, aquela pizza pronta, tudo pronto, aquele churrasco pronto, tudo fica mais difícil porque o seu corpo cada vez mais vai estocar calorias, vai estocar gordura. E a gordura ela se distribui em todo o corpo. Algumas regiões mais devido à predisposição de ter mais células naquela região. Você já nasce com o número de células de gordura. Quando você perde peso, a célula de gordura, por exemplo, você tá acima do peso, a célula de gordura é grande assim. Quando você perde peso, ela murcha, ela desincha, ela não sai dali. Aquela célula de gordura só sai se você fizer um trabalho, uma cirurgia de lipoaspiração com o seu médico. Aí você tira aquela célula de gordura. Senão ela volta a crescer de novo se você não se cuidar. Você nasceu já com uma predisposição de sobrepeso e obesidade, você tem que cuidar da sua alimentação e fazer exercício pro resto da vida, para não desencadear algumas doenças, por exemplo, a diabetes. Se você desencadear uma diabetes, porque a pessoa com sobrepeso, ela torna a célula mais resistente. A célula fica essa camada de gordura faz com que a insulina fique resistente e a gordura faz uma resistência contra a insulina e ela não entra para levar o açúcar para dentro da célula para transformar em energia. Então você vai acumular mais ainda gordura. A diabetes tem tipo 1 e tipo 2, eu falei no outro vídeo, não vou entrar em detalhes, é uma das doenças decorrentes da obesidade, do sobrepeso e da obesidade. A pressão arterial também, sua pressão não aguenta mais, seu coração já não consegue trabalhar mais, porque as veias e artérias têm mais resistência, né? Aumentam a resistência. Então seu coração começa a sofrer, por isso que a pressão sobe. Então a importância de fazer exercício para regular a pressão e baixar o peso. Outras doenças muito mais perigosas, que são os ataques cardíacos, AVC, enfim. Os AVCs, os ataques cardíacos, nem estão sempre relacionados à obesidade, mas associa a obesidade a maioria dos casos de ataque cardíaco, AVC e diabetes e outras doenças de complicatórias, a gente chama de dislipidemia, que a gente chama, né? Que a pessoa tem uma desregulagem total do corpo, e como você está com excesso de peso, gordura, o seu organismo ele fica inflamado, ele todo não trabalha de forma correta, então os seus órgãos já começam a não funcionar tão bem. E aí aquele processo todo que o obeso passa, ou em sobrepeso passa, aquela dificuldade para baixar, para botar uma roupa, para levantar de um sofá, para levantar do chão, para correr com o cachorro, para correr com o seu filho, com o seu neto, tudo isso é devido ao peso. E aí o que acontece também? Sobrecarrega as articulações, aí vem as doenças autoimunes também associadas à obesidade, vão piorar o seu quadro de saúde, as artrites, artroses, porque você imagina, seu carro tem a capacidade para carregar 1.500, você está carregando 2.000 quilos, 3.000 quilos, fazendo um comparativo, é a mesma coisa, vai sobrecarregar as articulações. E aí você vai ter as hérnias, né, a nível de osteoarticular, né, vai ter as lesões, você cada vez vai ter menos função, as suas funções vão diminuir e você vai ter uma qualidade de vida muito baixa, e no futuro, na velhice, na terceira idade, você vai sofrer mais ainda as consequências. Então, gente, deu uma abrangida geral assim, falei muito pouco do exercício, porque na verdade você sabe que o exercício é um fator contribuinte, é uma ferramenta que, paralela a outras associadas, trazem uma melhor qualidade de vida e uma saúde para você, desde que seja orientado.
Só que é o seguinte, tem que procurar fazer exercício que você goste, faça uma avaliação com o seu professor de educação física, o seu médico, antes de começar. E busque fazer para que não seja tarde demais e você sinta as consequências desse sobrepeso, não só de forma estética, com roupa e outras questões, mas sim na parte da saúde, tá? Vou postando vídeos aí, eu vou entrar de férias, mas em maio eu volto de novo aí e volto a postar vídeo aí para vocês no YouTube, tá bom? Tchau, até!